Abra sua Bíblia mais uma vez, Mateus capítulo 15. Verso 29 ao 39, a mesma leitura que nós fizemos no início, será o texto que vamos, nessa noite, estar falando. Nos diz assim a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e, subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo cegos, coxos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magdã. Amém? Meus amados irmãos, estamos pela graça de Deus, hoje com o 23º milagre desta série de mensagem. Veja que o tempo passa, né? Significa que já se passaram mais de 23 semanas, porque tivemos alguns intervalos aí com outras programações. E dessa série, que é composta por 35, hoje nós chegamos ao milagre de número 23, que trata da segunda multiplicação dos pães e dos peixes. Porque Jesus multiplicou pão e peixes 2 vezes. Por isso que esse texto trata da segunda multiplicação. Apesar de ser parecido o relato, mas são situações diferentes, lugares diferentes, os quais nós vamos ver nessa noite. O tema que eu dei para a mensagem dessa noite é a compaixão de Deus e a sua providência na vida dos pecadores. A compaixão de Deus e a sua providência na vida dos pecadores. Essa verdade nós podemos encontrar exatamente nesse relato, onde o Senhor se compadece dos homens pecadores, dentre as suas necessidades, e ele providencia aquilo que eles necessitavam, que é exatamente o suprimento de pão naquele momento para fartar a sua fome. No entanto, nós podemos compreender que existe uma verdade que ultrapassa a verdade do relato inicialmente, que é aquilo que espiritualmente traz a mensagem do Evangelho.
Ou seja, Deus olhando para a humanidade, o que é que Ele viu e o que é que Ele vê? Pessoas necessitadas, perdidas, que carecem da sua compaixão, e Ele, por conta do seu amor e misericórdia, providenciou um Salvador para atender a maior necessidade que o homem tem, que é a redenção dos seus pecados, que é a salvação da sua alma. E isso nós encontramos na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, nessa história, nós vamos observar que o ministério de Cristo, ele era um ministério pautado exatamente por um ministério de compaixão. A expressão do amor de Deus em enviar Jesus a esse mundo, ela é manifesta e pode ser percebida nas suas experiências com as pessoas. No evangelho que Mateus escreve, no início desse mesmo evangelho, no capítulo 4, no verso 23, nós encontramos as seguintes palavras: Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Perceba aqui que o evangelho de Cristo é a mensagem que ele veio para anunciar a esse mundo. A mensagem que Cristo trouxe para anunciar a esse mundo, ele pregou desde o momento que ele iniciou o seu ministério. Mas o ministério de Cristo, ele era pautado em três coisas, principalmente: na pregação, no ensino e no atender das necessidades que as pessoas tinham, como, por exemplo, curá-las das suas doenças e das suas enfermidades. Jesus não apenas curava as pessoas, mas ele pregava o evangelho. Jesus não somente pregava o evangelho, mas ele curava pessoas, ele libertava pessoas. Jesus não apenas fazia a pregação e a cura, mas ele ensinava às pessoas as verdades do reino de Deus. E todas as vezes que Jesus curava, ele também pregava e ensinava o evangelho para as pessoas. Porque a principal necessidade do ser humano é a pregação do evangelho. É a necessidade de ouvir a mensagem de Cristo, para que o homem possa ser salvo da sua perdição. E nesse relato nós vamos encontrar mais uma vez as pessoas que percorrem distâncias para ouvir e também para experimentar talvez um milagre em suas vidas, dentre as necessidades que elas tinham. O texto é claro que, se você observar nos versos 29 até o verso 31, mostra exatamente que durante 3 dias, o que mais adiante Jesus vai afirmar que fazia 3 dias que estavam com aquelas pessoas. Então, durante 3 dias, o que Jesus fez com essas pessoas? Ele ensinou, ele pregou, mas também ele curou, libertou e restaurou a vida de muita gente. Ao ponto que o texto diz que uma multidão de pessoas foram alcançadas por essa compaixão. Muitos milagres aconteceram naqueles 3 dias. Muitas pessoas foram agraciadas pelo poder de Deus. E por que o autor, inspirado por Deus, decide escolher o relato dessa segunda multiplicação para fechar esse momento de 3 dias que Jesus esteve com essas pessoas? Havia um propósito nisso. É possível que Jesus fez coisas que fossem tão importantes ou tão extraordinárias quanto esse milagre. Porque o verso de número 30 vai dizer que as pessoas ficaram maravilhadas. Elas ficaram maravilhadas do que viram. Por quê? Porque elas viam os mudos falarem, os cegos verem, os surdos ouvirem, os aleijados recuperarem a sua condição física. Ou seja, muitos sinais e milagres eram feitos.
E aquelas pessoas glorificaram ao Deus de Israel, como o texto mesmo afirma. Então, o texto nos mostra claramente que, depois de 3 dias, em um ambiente de milagres, de sinais, talvez a maior cruzada evangelística de todos os tempos, 3 dias consecutivos, de pregações, de ensinos, de curas, milagres, que aquelas pessoas, ou que mesmo o mundo pôde presenciar. Mas no final, foi reservado exatamente esse momento que nós lemos no texto, que é a multiplicação dos pães e dos peixes pela 2ª vez. Mas aí vem uma pergunta: por que o Senhor fez esse milagre uma 2ª vez? Ou podemos fazer uma outra pergunta: por que esse 2º milagre ele fica registrado na Bíblia mais uma vez? Se já havia um milagre anterior a esse, e por que a necessidade de registrar pela 2ª vez? Nós vamos entender um pouco mais adiante a razão pela qual o Senhor inspirou os escritores de Mateus e Marcos a escreverem esse milagre também. Quais são as semelhanças e diferenças entre os 2 milagres? Veja, o primeiro milagre, diz o texto que Jesus alimentou 5.000 pessoas. Nesse milagre, o texto diz que foram alimentadas 4.000 pessoas. Então são milagres diferentes, não são o mesmo relato. No primeiro milagre, o público principal de Jesus era composto por judeus. Já nesse 2º milagre, o público de Jesus era composto, na sua maioria, por gentios, por pessoas que não pertenciam a Israel. No primeiro milagre, Jesus fez ali junto ao mar da Galileia, nas terras de Betsaida. Já esse 2º milagre, Jesus fez também na região da Galileia, só que nas terras de Decápolis. Lembre-se que Decápolis é aquela região onde Jesus libertou um endemoniado que vivia possesso por uma legião de 6.000 demônios. E que através desse homem, que se tornou um grande missionário naquela região, essa multidão procura Jesus novamente para ouvir o Evangelho e para experimentar a graça de Deus através de sinais, prodígios e maravilhas. No primeiro relato, nós encontramos o texto dizer que Jesus, ao término daquele milagre, sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pão. Nesse milagre, desse 2º relato, diz o texto que apenas 7 cestos foram sobrados. Também, em uma diferença entre os 2 relatos, é que no primeiro milagre, a multidão passou apenas um dia com Jesus. Mas nesse 2º milagre, o texto nos diz que essa multidão já estava há 3 dias com Jesus. No primeiro milagre também, o contexto ele acontece num período de primavera. E para entendermos que não se trata da mesma história, do mesmo episódio, nós vamos entender que esse 2º milagre, ele vai acontecer em uma época diferente. Já era verão, não era mais primavera. E por fim, para mostrar a diferença entre os 2 relatos, para entender que não se trata do mesmo momento. No primeiro milagre, eles tentaram aclamar Jesus como rei. Depois de enxergarem tudo aquilo, eles queriam aclamá-lo como rei, e Jesus sai do meio deles para que eles não fizessem isso. Já nesse relato que nós vamos tratar nesse momento, não houve qualquer reação popular nesse sentido. Por que é importante nós conhecermos essas informações? Para entendermos que houve 2 milagres semelhantes, mas que são diferentes.
No entanto, nós vamos observar ainda mais, que no primeiro, o Senhor mostra que simplesmente aquelas pessoas, elas tinham uma necessidade de serem alimentadas, e o povo já passava ali um período de tempo, observando, vendo os relatos, os acontecimentos, as obras de Deus acontecendo no meio deles. E em meio a tudo isso, eles são levados a glorificar a Deus por aquilo que eles viam. No entanto, tinha ainda um propósito especial em relação a tudo isso. O que nós vamos ver é que Jesus vai mostrar para aqueles discípulos que, apesar dos milagres acontecidos, das pessoas glorificarem a Deus, existe algo importante nesse texto que nós vamos ter que destacar, que é a dureza do coração dos discípulos de Jesus. Esse é um dos pontos principais dessa mensagem, a dureza do coração dos discípulos de Jesus. E por conta da dureza do coração dos discípulos de Jesus, que vai persistir ainda por alguns momentos, mais tarde, depois desse momento com essa multidão, apenas a sós com os discípulos, Jesus faz uma solene advertência a eles, mais uma vez, que se esquecem tão facilmente do que Deus faz à vista deles. E isso nos chama a atenção para algo que eu quero que nós tenhamos uma atenção nessa noite. Corremos um sério perigo, por causa da condição dos nossos corações, de nos esquecermos tão facilmente daquilo que Deus faz em nossas vidas, de nos esquecermos tão facilmente das coisas que Deus realiza, das obras de Deus. E quando nós nos esquecemos das obras de Deus, nós incorremos no pecado da dureza do coração, daquilo que o autor da carta aos Hebreus diz, e ele chama inclusive de dureza de coração. Ele adverte para que nós não caiamos nesse pecado, conforme os hebreus cometeram no deserto, quando saíam das terras do Egito. Eles são advertidos dizendo: olha, tenham cuidado, para que vocês não cometam o mesmo pecado que cometeram os nossos pais. Eles endureceram os seus corações, mesmo tendo presenciado as obras de Deus durante 40 anos peregrinando no deserto, experimentando o tempo todo a provisão de Deus, a mão de Deus, a operação sobrenatural de Deus, mas o texto nos diz que estes homens endureceram os seus corações, a tal ponto que Deus disse que eles não entrariam no descanso de Deus, por causa da dureza de coração que tiveram. E foram impedidos, por duvidarem do cuidado de Deus, do poder de Deus, da obra de Deus na vida deles. Para entendermos a seriedade do que é o pecado de coração, de dureza de coração, a Bíblia nos diz que daqueles que saíram da terra do Egito, aproximadamente 600 mil homens, apenas 2 entraram na terra prometida. Os demais todos morreram no caminho, por causa da dureza de seus corações. É preciso, meus irmãos, termos cuidado, porque a mesma coisa aconteceu com os discípulos de Jesus nesse relato. Já fazia 3 dias, disse Jesus, já faz 3 dias que eles estão comigo. E mais uma vez, ali naquela região da Galileia, Jesus vai fazer coisas extraordinárias. Os surdos ouviam, os mudos falavam, os coxos andavam, os oprimidos eram libertos. E durante 3 dias, as pessoas estiveram nesse ambiente. Curas, milagres,
obras sobrenaturais do Senhor, ensinamentos acerca do reino de Deus. Aquelas pessoas foram ouvintes da mensagem do reino de Deus durante aquele tempo também. E depois de 3 dias, aquelas pessoas não estavam cansadas, mas Jesus entendeu que estava na hora de mandar elas ir embora. No entanto, o Senhor sabia de que elas não tinham suprimento para retornarem às suas casas, porque depois de 3 dias, o que tinham já acabou. E o próprio Jesus vai dizer que muitos deles vieram de longe, e não seriam capazes de chegar em casa novamente, sem desfalecerem no caminho. E o Senhor diz claramente, nesse texto, que Ele tinha compaixão das pessoas. E Ele disse: eu não quero que elas desfaleçam pelo caminho. Porque Ele tinha compaixão daquelas pessoas. Ou seja, Jesus é a solução para o homem. Os versos 29 ao 31 nos diz claramente isso. Muitos entenderam isso naquele tempo, de que Jesus era a solução para as suas vidas. E por conta que entenderam essa verdade, eles iam. E outros levavam pessoas que conheciam até Jesus, porque sabiam que Ele era a solução para a vida daquelas pessoas. No verso 30 diz assim: vieram a Ele multidões, trazendo consigo cegos, coxos, aleijados, mudos e muitos outros, e deixavam-os juntos aos pés de Jesus. Veja, que eles vinham e traziam outros com eles, porque eles entenderam que Jesus Cristo tinha a solução para a vida deles. No dia que o homem entender que Jesus Cristo tem a solução para a sua vida, ele vai vir a Cristo. Ele vai sair do seu lugar e ele vem a Cristo. Ele vai deixar a sua condição e ele vem a Cristo. Mas enquanto ele não entender isso, ele vai permanecer na sua vida de pecado. Jesus foi ali para junto ao mar da Galileia pela 2ª vez, para que esse milagre acontecesse. E ali muitos serão curados, libertos, e para a glória de Deus, naquele dia, o Deus de Israel será reconhecido pelos gentios. Assim como um dia, eu e você, que não conhecíamos ao Deus Criador dos céus e da terra, ao conhecermos o Evangelho de Cristo e crermos nesse Evangelho, nós também passamos a glorificar ao Deus verdadeiro Criador dos céus e da terra. Porque isso só é possível quando nós cremos no verdadeiro Evangelho. Enquanto o homem não crê no Evangelho, ele não vai glorificar ao Deus Criador dos céus e da terra. Ele vai viver sua vida, mas sem dar glória a Deus. E sem viver para a glória de Deus. Mas no dia que o homem reconhecer o Deus Criador, o Deus que o fez, e o Deus que o pode salvar, ele vai passar a viver para a glória desse Deus. E assim diz o texto que aquelas pessoas glorificavam a Deus, porque reconheceram que estavam diante do Deus de Israel. E por que do Deus de Israel? Porque o Deus de Israel era diferente do Deus das outras nações. O Deus das outras nações não era um Deus, eram deuses falsos. Eles não faziam o que o Deus de Israel fazia. E por isso que as pessoas, quando criam, elas diziam que o Deus de Israel era diferente dos deuses dos outros povos. Assim como nós, quando cremos no Deus verdadeiro, nós também entendemos que o Deus que as pessoas creem
não é o Deus verdadeiro, o Deus que está revelado nas Escrituras. Porque no dia que elas crerem no Deus verdadeiro, as suas vidas precisam se tornarem transformadas. Precisam mudar. No entanto, a condição daqueles homens, ao chegarem diante do Senhor, tiveram o privilégio de serem alcançados por essa compaixão que Cristo demonstra no verso de número 32. Quando ele olha para os seus discípulos e ele diz: tenho compaixão desta gente. Jesus não precisava ter compaixão de nós, porque ele não precisa de nós. Ele é Deus. Somos nós que precisamos do Senhor. Mas porque ele tem compaixão, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é gracioso, ele tem compaixão de nós. Mesmo sem merecermos, mas ele tem compaixão de nós. Mesmo sem que nós mereçamos qualquer benefício de Deus, mas o Senhor tem manifestado a sua bondade a nosso favor. E é por isso que o salmista diz no Salmo 103, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque nós não merecemos o que o Senhor faz por nós. Ele faz por plena compaixão. Porque Ele sabe que estamos perdidos. Ele sabe que se nós não formos alcançados e resgatados por Ele, nós estamos perdidos. Mas o texto nos diz que Ele olhou para aquelas pessoas e Ele disse aos seus discípulos: eu tenho compaixão dessa gente. E o cuidado de Deus por nós fica evidente, meus irmãos. Nesses relatos nós podemos observar que Deus, apesar da nossa condição, dos nossos pecados, da maldade do coração do homem, das coisas que o homem faz, que é contra a vontade de Deus, mas mesmo assim Deus ainda continua tendo misericórdia do homem. Deus ainda continua tendo misericórdia desse mundo. Por causa da sua bondade, da sua graça, da sua misericórdia. Ele ainda continua salvando pessoas. Ele ainda continua nos socorrendo nas nossas necessidades. E ele disse: olha, já faz 3 dias que essas pessoas estão comigo. Elas não têm o que comer. E Jesus não é como os discípulos, né? Os discípulos tinham um coração duro, irmãos. Tanto no primeiro relato como nesse, os discípulos disseram: olha, estamos diante de um problema, e esse problema não é nosso, cada um que se vire, nós não temos nada a ver com isso, manda eles embora. O primeiro relato foi a mesma coisa. Eles disseram que o povo fosse embora. E da mesma forma nesse momento. O que eles queriam era que Jesus mandasse o povo embora. Mas o texto nos diz que Jesus vai jogar a responsabilidade, mais uma vez, para os discípulos. Conhecendo o coração dos discípulos. E no versículo de número 33, o texto diz assim: mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar uma tão grande multidão? Onde? Marcos vai relatar esse mesmo texto, vai dizer que os discípulos dizem: olha, manda embora. Ou seja, o Senhor, Ele tem compaixão das nossas vidas, mesmo muitas vezes nós não tendo compaixão uns dos outros. Muitas vezes nós não temos compaixão de outros pecadores, porque nós consideramos eles como pecadores piores do que nós. E nós entendemos que eles não são merecedores da graça de Deus.
como se nós fôssemos merecedores. E aí nós não queremos que Deus tenha compaixão de determinados tipos de pessoas, porque eles são pecadores demais. Eles fazem coisas terríveis, eles não merecem. E no entanto, era assim que os discípulos de Jesus agiam também. Mas a Bíblia nos diz que Jesus teve compaixão, diferente dos discípulos. Precisamos conhecer o Senhor, pois se nós conhecermos o Senhor, verdadeiramente isso trará esperança aos nossos corações. Por que eu digo se nós conhecermos verdadeiramente o Senhor, nós teremos esperança em nossos corações? Porque a Bíblia diz o tempo todo que Deus é bom, e relembrando as palavras do pastor Paulo aqui domingo, e tudo que Deus faz é bom. O salmista já dizia isso por várias vezes nos seus relatos. Deus é bom, Deus é bom. O Salmo 23, ele também afirma essa mesma verdade, quando ele diz: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E por que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida? Porque o Senhor é bom. Por isso que eu digo que se nós conhecemos verdadeiramente o Senhor, nós encheremos o nosso coração de esperança. Porque quando estivermos diante das nossas dificuldades, nós devemos fazer aquilo que disse o profeta Jeremias, em um cenário de caos. Jeremias andava pelas ruas de Jerusalém, onde ele encontrava cadáveres, ele encontrava ruínas de casas, ainda a fumaça pela destruição, os muros derrubados, o templo caído. E Jeremias peregrinava em meio àquele cenário de destruição, de morte, de tragédia. E aí é quando Jeremias escreve o seu livro de Lamentações, e ele diz as seguintes palavras. No capítulo 3, no verso 21, ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E aí ele, na sequência, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. E aí ele diz assim: grande é a sua fidelidade. Ele profere essas palavras em um cenário de caos, mas ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É por isso que, se você conhecer o Deus verdadeiro, você precisa encher o seu coração de esperança, lembrando-se de quem Ele é, do que Ele faz e daquilo que Ele pode fazer. O nosso Deus, Ele é cheio de bondade, de compaixão, de misericórdia, de graça. E Ele fez, e Ele continua fazendo, e Ele continua tendo compaixão das nossas vidas. Assim como Ele teve compaixão daquelas pessoas, Ele continua tendo compaixão da minha vida. Ele continua tendo compaixão da sua vida. Ele continua tendo compaixão desse mundo. Se você sabe quem Deus é, você sabe que Ele se importa com você e que Ele pode lhe ajudar. Que fique muito claro isso para nós. Jeremias poderia muito bem ter perdido as esperanças, porque ele viu Jerusalém destruída. Ele não viu apenas a cidade destruída, ele viu o templo do Senhor destruído. Aquilo que era mais importante para Israel era o templo do Senhor, o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo, havia sido destruído.
Mas mesmo em meio àquilo tudo, ele entendia que o Deus que ele conhecia tinha feito no passado coisas extraordinárias, era um Deus vivo e continuava no controle de todas as coisas, e que havia feito promessas para esse Israel que estava naquela condição naquele momento. E é por isso que ele diz: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Portanto, para você, nas suas lutas e dificuldades, nos seus dilemas da vida, procure trazer à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Lembre-se do Senhor. Lembre-se do que Deus tem feito na história do seu povo durante esse tempo todo. E lembre-se do que Deus tem feito na sua vida. Lembre-se dessas coisas, porque isso trará esperança ao seu coração. Porque o nosso Deus, Ele é cheio de compaixão. Deus tem compaixão. E porque Ele tem compaixão, Ele se importa com cada um de nós. Nos versos 33 ao 39, nós vamos encontrar o relato do milagre acontecendo pela segunda vez. O texto nos diz que os discípulos dizem: olha, o que nós temos aqui é apenas 7 pães e alguns peixinhos. Mas, mais uma vez, o que seria isso para uma multidão? Mas não é esse o problema. O problema, meus irmãos, é que os discípulos de Jesus tinham um problema de amnésia espiritual. Amnésia espiritual. Você sabe o que é amnésia? Esquece das coisas. Porque eles haviam, há um tempo atrás, estado em um cenário semelhante àquele. E Jesus havia, através de 5 pães e 2 peixinhos, alimentado uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E agora os discípulos, em uma condição semelhante, se veem diante de uma impossibilidade para eles, porque eles esqueceram de que Jesus havia feito um milagre no passado. E aí eles dizem: o que nós temos aqui é apenas 7 pães e alguns peixinhos. Eles poderiam estar confiantes, né? Quando Jesus perguntou: olha, nós precisamos dar de comer a esse pessoal. Eles poderiam entre si dizer: olha, nós só temos aqui 7 pães e poucos peixes, mas lembre, né, que o Senhor fez. Então, nós só precisamos chegar para Ele, dizer o que é que nós temos, e Ele vai fazer o milagre. Então, fiquemos tranquilos. Mas não, irmãos. Eles duvidaram, eles não creram que Deus poderia prover mais uma vez aquilo que as pessoas precisavam naquele momento. Amnésia espiritual. A palavra bíblica para isso é dureza de coração. Um coração cheio de dúvidas. Será que ele pode ainda fazer novamente? Ele fez, mas será que ele pode de novo? Ou será que o poder dele não era só para uma vez, para 2 não? Será que ele tem poder para repetir esse milagre? Essa mesma dúvida surge em nossos corações nos nossos momentos de dificuldade. Nós sabemos aquilo que o Senhor é capaz de fazer, mas nós duvidamos do que Ele pode fazer. Mesmo sabendo do que Ele fez, mas nós duvidamos. Eu sei que Ele fez, mas será que Ele pode resolver essa situação aqui? Será que Ele pode dar jeito nesse problema aqui? Eu sei que Ele é poderoso, mas será que Ele pode com isso aqui? A dúvida é um dos pecados que existe no coração dos crentes. Parece um paradoxo.
Porque a palavra crente é aquele que crê. Mas o crente luta com a dúvida, com a dureza de coração. E os discípulos de Jesus vivenciaram isso. A dureza do coração deles, esquecendo-se do que o Senhor fez no passado. E esse é um problema do ser humano. Porque se esses discípulos, alguns dias ou meses atrás, vivenciaram essa situação, mas agora já estavam sem a certeza de que o Senhor poderia fazer isso, Israel, durante 40 anos, vendo todos os dias milagre acontecer. Mas quando era no dia seguinte, o coração estava tão duro quanto no dia anterior. Deus fazia o milagre, o povo glorificava a Deus, ficava encantado. Mas quando era no dia seguinte, diante da próxima dificuldade, o coração endurecia mais uma vez. E começavam a duvidar do Senhor. E assim é a sua vida. Assim é a minha vida, assim é a nossa vida. Nós duvidamos da capacidade de Deus de salvar determinadas pessoas. Nós duvidamos da capacidade de Deus de resolver determinados problemas. Nós duvidamos da capacidade de Deus de lidar com determinadas situações. Nós duvidamos, por quê? Por causa da dureza dos nossos corações. E nós somos solenemente advertidos pelo autor da carta aos Hebreus, quando ele diz assim: assim como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz, não endureçais o vosso coração, como fizeram na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Interessante, né? Eles aqui estavam no deserto também. Os hebreus estavam no deserto. Os discípulos estavam no deserto com a multidão. E onde os nossos antepassados me tentaram, disse o Senhor, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, o povo via Deus fazer. Não era apenas de ouvir, não, era de ver Deus fazer. Mas o povo continuava com o coração duro. No entanto, os discípulos de Jesus também estavam com esse mesmo problema. Onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Não deveria ser assim que eles deveriam se pronunciar. Não deveria. Eles deveriam dizer o seguinte: nós temos poucos pães e peixes aqui, mas lembrem-se de que Jesus, o nosso Salvador, Ele pode fazer mais uma vez o que Ele fez outrora. Mas não. Eles disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para todas essas pessoas? Eles ignoraram o Senhor. Eles duvidaram do Senhor. Será que você anda duvidando do Senhor? Será que você tem duvidado do que Deus pode fazer? E Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Jesus ainda estava testando os discípulos. Quantos pães vocês têm? Não, nós só temos 7 pães aqui e alguns peixinhos. A fala deles aqui é uma fala de desprezo, no sentido de dizer: isso não é suficiente. Mas Jesus disse, e ao pegar o pão e os peixes, diz a Bíblia que mais uma vez o Senhor levanta para os céus, dar graças a Deus o Pai, e em seguida entrega aos discípulos, para que eles comecem a distribuir entre as pessoas. E diz a Bíblia, diz o relato, que as pessoas começaram a comer pão e peixe. E diz que todos comeram e ficaram fartos. Você sabe o que é ficar farto?
Você já comeu para ficar farto? Dizer assim, basta, eu não quero mais, já estou cheio. E aí quando todos diziam, não, não quero mais, eu não quero mais, já é suficiente. Diz a Bíblia que os discípulos começaram a recolher, e sobraram 7 cestos. Só que esses 7 cestos aqui, eles eram maiores do que os cestos do primeiro milagre. Esses cestos desse relato, ele era um cesto que cabia uma pessoa dentro. Ora, imagine a quantidade de pão que sobrou, de comida que sobrou. Para que aqueles incrédulos, mais uma vez, pudessem saber quem Jesus era. Meus irmãos, cuidado com o problema da amnésia espiritual. Cuidado. Porque nós crentes somos tentados a isso. A duvidar do Senhor, a duvidar do que Ele pode fazer, a duvidar da sua obra, a duvidar do que Ele pode fazer na vida de alguém, a duvidar do perdão de Deus. Não, eu creio que Deus perdoa, mas esse tipo de pecado não. Eu creio que Deus perdoa, mas aquela pessoa não tem perdão para ela. Eu creio que Deus salva, mas tem aquele dali que eu não creio. Não, daquele não pode. Nós duvidamos. Mas o Senhor, Ele é Deus soberano sobre todas as coisas. Ele é capaz de fazer todas as coisas que Ele quer. Porque todas as coisas que Ele quiser fazer, Ele pode fazer. Então não duvide, tenha cuidado com a dureza do seu coração. Traga sempre à sua memória quem é Deus e as obras que Ele tem feito. Leia a sua palavra, leia o livro dos Salmos, leia a história dos Hebreus, leia os Evangelhos e você vai ver a mão de Deus operando na vida de muitas pessoas, porque isso trará esperança ao seu coração. Deus pode usar muitas vezes, irmãos, aquilo que para o homem parece insignificante. O que seria 7 pães e alguns peixinhos para uma multidão? É insignificante. Mas Deus, Ele pode usar aquilo que aos nossos olhos parece insignificante e multiplicar e tornar isso útil nas suas mãos. Ou seja, quando algo que aos nossos olhos é insignificante está nas mãos de Deus, ele deixa de ser insignificante, porque Deus tem o poder de transformar em coisas grandes. Precisamos usar aquilo que está ao nosso alcance, entregando tudo nas mãos de Deus. Ou seja, muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e diz, minha vida não presta, minha vida não vale nada, eu não tenho nada. Olhe, eu disse esses dias uma frase, pensando em muitas coisas. Muitas vezes, nós gastamos muito tempo reclamando daquilo que não temos, quando deveríamos nos lembrar daquilo que Deus tem nos dado e estarmos agradecendo. E aquilo que nós temos nas nossas mãos, nós estamos sempre colocando nas mãos do Senhor, entregando nas mãos dEle. Porque quando nós colocamos aquilo que nós temos nas mãos do Senhor, Ele faz com que essas coisas sejam suficientes para a nossa vida. Devemos ter fé em Deus para que sejam multiplicadas as nossas posses, pois do contrário, elas jamais serão aumentadas. E quando eu falo multiplicado, não estamos falando aqui de termos milhares e milhares de coisas, mas é a multiplicação daquilo que nós necessitamos. Nós precisamos colocar a nossa fé no Senhor e saber que Ele supre as nossas necessidades.
O Senhor cuida de nós. O Senhor cuida das nossas vidas. Notamos também que a multiplicação dos pães ajudou outras pessoas. E que é assim que Deus usa também as nossas posses, nossos talentos, a nossa vida. Assim como Deus usou o pão material para alimentar aquela multidão, Ele também usa a nossa vida para alimentar espiritualmente outras pessoas. Deus, Ele nos usa para ser bênção na vida de outras pessoas. Lembre-se que Ele disse para Abraão: seja uma bênção. Ou seja, Deus tem nos levantado e Ele tem nos abençoado, mas também nós precisamos abençoar a vida de outras pessoas. Nós precisamos ser bênçãos na vida de outras pessoas. Através desses milagres que Deus tem operado na nossa vida, nós precisamos abençoar outras pessoas. Talvez você diga: mas com o quê? Eu não tenho nada. Eu estou em dificuldades. Lembre-se de uma coisa: se você observar a sua vida, você verá que Deus tem abençoado você. E se você colocar aqui que Deus tem abençoado sua vida nas mãos do Senhor e procurar abençoar a vida de outras pessoas, o Senhor continuará te abençoando. Compartilhando não só apenas aquilo que é físico e material, mas compartilhando o mais importante, que é o pão espiritual, o alimento espiritual. Você pode compartilhar com outras pessoas. Por fim, existem algumas lições que eu ainda aprendo com esse segundo milagre. Nesse segundo milagre, meus irmãos, eu aprendi que a compaixão de Jesus pelas pessoas, ela é real, apesar de nós sermos ainda pecadores. Apesar de sermos pecadores, o Senhor tem compaixão de nós. Lembre-se disso. Talvez você chegou aqui dizendo assim: ninguém se importa comigo. Ninguém está nem aí para mim. Mas eu gostaria que você nessa noite ouvisse, não a palavra minha, mas o que Jesus disse aqui: eu tenho compaixão dessas pessoas. Para você entender que o Senhor continua tendo compaixão de nós. Uma segunda lição que esse relato me mostra ainda é sobre a capacidade de Deus em lidar com todos os tipos de problemas e situações que nós possamos enfrentar. Durante 3 dias Ele curou pessoas, Ele restaurou a visão de pessoas, Ele libertou pessoas, Ele supriu as necessidades físicas das pessoas, alimentou uma multidão e também saciou a necessidade espiritual daquelas pessoas através da pregação do Evangelho. Ou seja, o Senhor, Ele tem capacidade de atender e suprir todas as nossas necessidades em qualquer situação. Fica claro nesse relato. Seja qual for a área, o problema, a situação, o Senhor tem capacidade de resolver e de lidar com ela. Em terceiro, é que a incredulidade, ele é um pecado, é um dos mais comuns praticados por nós. E nós precisamos ter muito cuidado. Você tem duvidado de Deus? Você tem duvidado do amor de Deus, do cuidado de Deus? Por fim, apesar de reconhecer e socorrer as pessoas nas suas necessidades físicas e materiais, Jesus tinha como prioridade a restauração da alma e a alimentação espiritual da vida das pessoas, através da pregação do Evangelho. É verdade que a cura, que a restauração física, que o suprimento do alimento é importante. Se não fosse o Senhor, não teria feito. Mas a prioridade de Jesus sempre foi e continua sendo a restauração da alma do pecador. Continua sendo a condição do homem espiritualmente falando.
E isso só é suprido através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que nessa noite, ao ouvir o Evangelho, ao saber que Jesus Cristo é o Salvador, que Ele veio a esse mundo para salvar, porque você e eu estávamos perdidos. Por conta disso, nessa noite, Ele pode salvar você, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode te libertar, Ele pode te dar uma nova vida, Ele pode transformar você, porque o Senhor, Ele tem capacidade de transformar a nossa vida em qualquer situação.